silêncio, já está prestando atenção. Vocês estão sentados assim? Não. Mas o cristianismo ainda permanece como uma religião do planeta. O cristianismo tem um livro sagrado que é a Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego, biblos, que significa conjunto de livros. Na verdade, a Bíblia não é um livro só, é um monte, uma porção de livros. Para os católicos são 73 livros. Para os protestantes são 66 livros. A divergência entre católicos e protestantes está no Antigo Testamento. Os protestantes admitiram ou pegaram o cânone, os livros que são considerados oficiais do Antigo Testamento, dos judeus, do povo hebreu. E admitem só 39 livros no Antigo Testamento, juntando a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mais os livros históricos, junto também com os livros sapienciais, ainda Salmos, Sabedoria, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, e os livros proféticos, que são os livros proféticos, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Oséias, Miqueias e tantos outros ali. Isso é o Antigo Testamento. É um livro sagrado para os judeus. Os cristãos pegam esse livro dos judeus e juntam com o Novo Testamento, que tem 27 livros. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas. A maior parte das cartas apostólicas foram escritas por Paulo, 13 delas, e o Apocalipse, que significa a revelação, onde supostamente teria uma revelação do Filho do Mundo para alguns cristãos. Para os estudiosos não seria a revelação do Filho do Mundo, na verdade é a revelação daquilo que aconteceria com o Império Romano, inclusive foi o que aconteceu. O Império Romano seria a Nova Babilônia, a besta, o anticristo, meio seria o imperador romano daquela época. Então tem algumas divergências entre estudiosos, cientistas e teólogos, aqueles que têm algum tipo de fé ou de crença. São as religiões do livro: o judaísmo, o cristianismo com a Bíblia e o islamismo com o Alcorão, um livro que teria sido revelado ao profeta Maomé pelo anjo Gabriel e escrito pelos discípulos de Maomé. Mas nós estamos falando de cristianismo e mais especificamente do Novo Testamento. E no Novo Testamento nós temos lá o Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos evangelhos. Evangelho significa boa notícia. Qual que é a boa notícia que Jesus veio trazer para o mundo? A boa notícia da salvação. Ele veio para redimir a humanidade dos seus pecados. E lá em Mateus capítulo 18 nós temos uma explicação de Jesus para a extensão do perdão. Ou seja, quantas vezes nós devemos perdoar? Ou quanto nós devemos perdoar? Uma das características principais do cristianismo é de que ele é uma religião do perdão e da misericórdia. O Deus que Jesus prega, um Deus misericordioso que está perdoando constantemente a humanidade, que é extremamente pecadora. E nós temos o episódio lá do discípulo Pedro, que seria o príncipe dos apóstolos ali. Jesus Cristo teria deixado para ele a missão de guiar a sua igreja. E nós temos lá Jesus dizendo para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois Jesus vai e nega, Pedro nega Jesus 3 vezes, mas aí no Evangelho de João, depois da ressurreição, Jesus volta a questionar Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: claro que eu te amo, Senhor. Pergunta 3 vezes. Depois a terceira, Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Conferindo, segundo a escritura ali, segundo a tradição, uma prioridade sobre os outros apóstolos, ou seja, seria o líder dos outros apóstolos, ou da igreja primitiva. Então o discípulo Pedro ele pergunta a Jesus aí quantas vezes ele deveria perdoar alguém que pecou contra ele. Aí ele pergunta 7. 7 é o número da perfeição.
Então, perdoar 7 vezes significava que você era perfeito, ou seja, santo. Jesus vai criticar essa perspectiva e dizer, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. E não quer dizer que vai ser 40 ou 490 vezes que você deve perdoar. Na verdade, quando Jesus fala isso, ele vai dizer que você deve perdoar infinitamente, sempre. Porque o Deus que prega é um Deus de perdão. E ele conta uma parábola de um rei que perdeu uma dívida do servo, e o servo que teve a dívida perdoada vai cobrar um outro que devia e cobra sem misericórdia. Ou seja, se você não perdoar os outros, você também não será perdoado por Deus, essa perspectiva dessa parábola. Jesus responde que 70 vezes 7 conta a parábola do servo que deve dinheiro ao rei. Quando o servo suplica, o rei vai e cede e cancela a dívida. Uma dívida astronômica, porque ele não tinha como pagar. Mas o rei cancelou essa dívida, só que ele vai e cobra um irmão, um colega, que o devia. E não perdoa a dívida. Ou seja, ele tinha uma dívida impagável, teve essa dívida perdoada, mas não conseguiu perdoar a dívida do outro. E é engraçado que está sempre relacionado à dívida. E é uma questão aí, se a gente pensasse no sistema capitalista que nós vivemos hoje, o perdão da dívida é uma prática constante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas o sistema capitalista, que é baseado na ética protestante, que seria uma ética religiosa cristã, não perdoa dívidas. E os países, principalmente os ricos, que se enriqueceram baseado nessa ética protestante, esses países ricos não perdoam a dívida dos países pobres, pelo contrário, cobram. E ao cobrar essas dívidas pobres, acaba deixando permanecer mesmo nessa condição de pobreza.